E aí, gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as tendências para a educação, né? O educador 3.0, né? O professor, o educador inserido aí no mundo da tecnologia. E eu quero ser bem claro e objetivo com o nosso diálogo. A gente vai falar sobre 7 pontos importantes, né? E essas tendências, elas são válidas para a educação infantil, né? Estão inseridas na educação infantil. Então, um dos primeiros pontos, né, que eu quero falar para vocês é que o mundo mudou e a educação está acompanhando essas mudanças. Essas mudanças têm sido de grande importância para a educação e a gente, como professor, como educador, precisa estar acompanhando cada passo dessas mudanças. A gente precisa estar sempre se qualificando, se preparando para acompanhar essas mudanças, né? Logo quando começou o período da pandemia, em 2020, né, a partir do dia 18 de março, que começou os isolamentos sociais, os lockdowns, né, então muitos professores, muitas pessoas tiveram dificuldade em relação a essas adaptações, essas ressignificações para o processo de ensino-aprendizagem no sentido remoto, né? Então, eu já havia estudado, já tinha feito cursos de extensão para as TICs de educação e tenho me qualificado para isso e não tive muita dificuldade como outros colegas ou outros professores e escolas tiveram, né? Mas isso significa que a gente tem que estar aptos a cada vez mais estar preparados para essas mudanças e acompanhar esses eventos que mudam as rotinas pedagógicas e as estruturas escolares pedagógicas de planejamento e ressignificações do professor. Um dos primeiros pontos é que a gente precisa enfatizar dentro dessas tendências, eu vou falar abertamente para a questão da educação infantil, que precisa também evoluir, precisa repensar muitas práticas, é o investimento em tecnologias, né? Então, esse avanço da tecnologia pode melhorar muito a prática pedagógica do professor da educação infantil. A introdução de ferramentas e equipamentos e dispositivos tecnológicos nas salas de aula, nas salas de referências, né, nas práticas dos professores, tem sido de grande valia, né, com vários instrumentos de vídeos e outras ferramentas que facilitam o processo de ensino-aprendizagem, né, tornando o aluno protagonista desses processos. Então é necessário que os educadores possam criar ambientes e facilitar essas aprendizagens para os seus alunos durante as rotinas pedagógicas, seja ela de tempo convencional ou de tempo integral. Então é necessário repensar o planejamento para esse aluno, para essa criança, dentro desse processo. Então esse avanço tecnológico pode melhorar esses processos, né? O segundo ponto é a questão de tempo para brincadeiras, né? Então a gente entende que na educação infantil a criança precisa de mais tempo para brincar. A criança brinca de verdade, então na brincadeira ela consegue desenvolver muitas coisas, consegue aperfeiçoar muitas coisas, consegue ressignificar muitas ações e através dessas brincadeiras elas podem criar e recriar os seus mundos, trazendo as suas imaginações, trazendo aquilo que elas pensam e a gente precisa ser esse professor moderador para facilitar esse desenvolvimento das crianças, fazendo com que elas sejam protagonistas desse processo de ensino-aprendizagem, mesmo brincando. Mesmo na brincadeira, as crianças conseguem aprender sim, né? Com essa questão de tempo livre para essas brincadeiras, né? Utilizando de todos os espaços possíveis dentro da instituição, não só a sala de referência, mas também os outros espaços que ressignificam esses processos de ensino-aprendizagem. E o professor precisa estar ali inserido como moderador, como mediador desses processos, facilitando esse desenvolvimento das crianças na prática, naquilo que ele planeja, pensando na criança e aproveitando aquele momento de brincadeira, né? Aquele momento que a criança está brincando. O tempo de brincar é uma tendência que está cada vez mais
retornando e retomando as práticas, né? A partir de metodologias que têm um olhar mais humano e atento às crianças e apoiadas em estudos que apontam que elas aprendem mais quando brincam, né? Ou enquanto brincam. A brincadeira proporciona melhor controle das emoções, mais empatia, cria empatia, né, e ajuda no desenvolvimento das linguagens, entre outros benefícios sociais e intersociais e relacionais que desenvolvem a criança. O terceiro ponto é as habilidades para a vida. Então a gente está inserido num mundo em que as habilidades e competências estão inseridas ali, né? O socioemocional está ali inserido dentro da escola. Então, a gente está focando muito nesses processos. A BNCC nos incentiva muito nesses processos dentro dos campos de experiências, dentro dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento da criança e nos incisos que relacionam essas habilidades, né? Então, a alfabetização e matemática estão presentes na vida dos estudantes desde os primeiros anos da escola. Então, são apontados como tendências pelo Google, né, para o Brasil, pela Google, pelo Brasil, né, que está investindo na educação a partir de habilidades necessárias para a vida e para o trabalho. Espera-se que a educação incentive os alunos a se tornarem solucionadores de problemas, né, pensadores críticos, colaboradores e criadores desde a pré-escola. Então são pontos específicos que já são trabalhados, já estão sendo trabalhados dentro da escola. A Google sistematicamente está trazendo isso para dentro das salas de aulas, né, para dentro das metodologias ativas de ensino-aprendizagem de forma online, pelos processos remotos, e os professores estão de forma híbrida trabalhando esses aspectos com as crianças, né? Isso desde a primeira fase da infância na educação infantil. Essas habilidades para a vida de alfabetização e matemática estão cada vez mais sendo desenvolvidas utilizando dessas ferramentas, né, desses processos. A implementação de metodologias inovadoras. Então, pensar em planejamento é pensar no aluno. Pensar no aluno é planejar o que esse aluno deve aprender, como é que esse aluno quer aprender e de que forma facilitar essa aprendizagem para o aluno. Então, são processos que podem ser repensados, né? Então, esse ensino remoto que foi estabelecido de 2020 a 2021 e até o presente momento, as escolas e professores têm tentado se adaptar durante esses processos, né? Então, além de ter adotado esses processos, foi necessário pensar estratégias para facilitar esse caminho, facilitar e pensar esse caminho do processo de ensino remoto para os alunos, para as crianças e para o desenvolvimento dessas crianças, utilizando dessa ferramenta aqui que a gente está usando agora. A escola do futuro deve abandonar algumas características tradicionais e abraçar as metodologias ativas. O ensino híbrido, a aprendizagem baseada em projetos e a gamificação desde os primeiros anos das escolas, né? Dos anos iniciais, desde os primeiros anos escolares. Essa questão de metodologias ativas tem sido bastante forte durante esse processo que a gente tem vivido da pandemia, né, que foi imposta para todos, né? Todas as instituições, todos os professores tiveram que se reinventar, repensar as suas práticas pedagógicas, repensar a sua forma de ensinar, repensar os seus planejamentos, tendo um olhar mais cauteloso, tendo um olhar mais sensível para as aprendizagens desses alunos. Então, é necessário que a gente cada vez mais se aperfeiçoe dentro dessas novas tendências, dentro dessa questão de implementação de metodologias inovadoras para facilitar a aprendizagem dos alunos. O outro ponto, o quinto ponto, é a questão de inclusão. A gente sempre fala sobre inclusão. Não é o aluno que tem que ser incluído na escola, mas a escola se incluir ao aluno, se adaptar ao aluno, olhar a realidade dele, abraçar as suas necessidades, trabalhando a empatia, a compreensão, melhorando essa questão das relações entre os professores e alunos, alunos e professores e vice-versa. Né? Então, com essa questão de que o mundo mudou, o professor precisa pensar e mudar mais ainda essas suas formas de se relacionar e de ensinar.
né? Para o futuro, a gente precisa ter salas de aulas mais inclusivas, né? Ser mais inclusivos dentro desse processo. Então é importante criar esses ambientes, né? Ambientes acolhedores que possam abraçar esses alunos. O que pode ser utilizado, né? Ferramentas facilitadoras que devem abordar, né, essas questões de racismo, pessoas com deficiência, respeito às diferenças em religiões e costumes, respeitando também a faixa etária dos alunos também são ferramentas que podem ser discutidas, podem ser trazidas para dentro da sala de aula, nos discursos de planejamento, nas implementações de planejamento, facilitando a inclusão desses alunos. Então a escola deve criar esses ambientes acolhedores, que favoreçam essas atividades e que ofereçam essas atividades diárias nas quais os alunos possam cultivar o respeito e a cidadania. Então é importante planejar isso nesse momento, essa questão da inclusão. Um outro ponto importante, é o sexto ponto, é a personalização do ensino, né? Quando eu falo sobre personalização do ensino, eu estou falando sobre você ter um planejamento maleável, flexível e adaptado à realidade do aluno. Aquilo que o aluno precisa aprender. Né? Não estamos mais naquele período em que, por exemplo, eu sou o professor, a minha matéria é matemática, eu aprendi dessa forma, e é dessa forma que eu vou ensinar aos meus alunos, e não se discute esse assunto porque é assim que tem que aprender. Matemática é desse jeito. Bom, eu acho melhor você repensar a sua forma de como você ensina a sua disciplina, né? Não é porque você, como professor, entende o conteúdo, entende o assunto, aquela metodologia daquele assunto, que o seu aluno também vai entender dessa forma. Não é assim que funciona. É necessário você ter a sensibilidade maleável e compreensiva daquele aluno, ter mais empatia por aquele aluno. Porque muitas vezes o professor não estuda qual é a realidade daquele aluno. O professor não tem um olhar atento para o perfil daquele aluno. Não tem um diagnóstico, pensar em facilitar o trabalho com aquele aluno, pensar em facilitar a forma de como ele precisa aprender ou de como ele quer aprender. Você ensina por um caminho, mas aquele aluno tem um outro caminho mais difícil e conturbado para aprender daquela forma. Então vamos ser flexíveis, né? Personalizar essa forma de ensinar, né? Facilitar essas aprendizagens, trazer ferramentas maleáveis, ferramentas que venham ali mostrar um caminho para aquele aluno conseguir desenvolver aquela disciplina, aquele conteúdo, aquele assunto. E você é o professor que deve ser o moderador, que deve ser o facilitador, né? O mediador. Então a gente está deixando de ser aquele professor detentor do conhecimento, né? Para ser um tutor para aquele aluno, né? A sua classe, a sua turma que você tem, você precisa conhecer o perfil desses alunos. Então, a gente precisa esperar um ensino mais personalizado, ou seja, o aluno é avaliado e ensinado de forma individual, ainda que as turmas tradicionais continuem. Mas é cada vez mais importante que o professor entenda que todos os estudantes têm necessidades individuais de aprendizado. É o que eu estava acabando de falar para vocês aqui. O que eu anotei aqui é um fato, né? Então, existem alunos, estudantes que têm necessidades individuais de aprendizado. Então, dessa forma, nos próximos anos, nas próximas eras que estão vindo, os alunos poderão escolher as melhores formas de aprendizado e serão cada vez mais responsáveis pela personalização do próprio currículo. Então, você personalizar a forma de você planejar, de você ensinar o seu aluno, de transmitir o conhecimento, deixar de ser aquele professor ali, né? Minha aula é desse jeito e o aluno tem que aprender dessa forma. Não dá, não funciona mais assim. A gente está em um tempo em que
os estudantes estão, os alunos estão, as crianças estão, nasceram no período de tecnologias, estão inseridas no mundo das tecnologias, cada vez mais aprofundadas, né? E muitos pais ainda não têm um certo controle desse tipo de tecnologia, né? Desse assunto, por falta de instrução. Como eu falei, há alunos que têm vários problemas familiares, questões econômicas, questões sociais, que precisam ser avaliadas, precisam ser pensadas, precisam ser planejadas, para que aquele aluno possa, de uma forma, desenvolver. Afinal de contas, nós estamos trabalhando com pessoas, nós estamos formando pessoas. E para quê, e para quem, para onde nós estamos formando essas pessoas? São alunos que precisam aprender, né? Entender, eu já falei sobre isso em um vídeo anterior, sobre a questão do senso de dever. O senso de dever, o que eu tenho que fazer, o que precisa ser feito. Vamos fazer, temos que fazer, né? A minha responsabilidade, o meu papel como professor, né? Para o futuro da educação, para a educação daquele estudante, daquele aluno. Então eu preciso ter cuidado com isso. Nós estamos formando pessoas, é sério, é algo sério. Quando a gente fala sobre educação, a gente está falando de algo sério, de formação de pessoas, pessoas que precisam de instrução. Gente, é um negócio tão complexo. Quantos alunos não têm instrução da família, não têm acompanhamento da família, né? Não tem orientação da família. Existe ali o corpo familiar, o pai, a mãe, ou só a mãe, ou só o pai, os irmãos e tudo mais, mas não tem instrução, vive de qualquer jeito, vive de qualquer forma, não tem ninguém para dar suporte, não tem ninguém para estar ali. E isso sobrecai na escola, cai nos colos do professor, e a gente acaba sendo pai, mãe, psicólogo, diretor, professor, acaba sendo tio, tia, e vários outros perfis que se adequam aí às necessidades desses alunos fora da escola. Vocês conseguem compreender a importância de ter essa consciência, né? Conscientizar essa questão de instruir o aluno, de instruir aquele aluno para a vida, para o futuro, né? Então é algo que precisa ser pensado. Deixa eu ver onde foi que eu parei. O último ponto é o professor como moderador. Cada vez mais o professor deve ter o papel de tutor dos alunos e não de detentor do conhecimento. Foi o que eu falei anteriormente. Mas o que isso significa? Eu vou ser babá do aluno? Eu vou ser pai e mãe do aluno? Eu vou ser ali, né? Não, você não vai ser pai, não vai ser babá do aluno. Você vai ser o tutor, o moderador, o mediador, o facilitador. Nem que muitas vezes ou em alguma situação você tem que pegar na mão daquele aluno. Quantas vezes eu já peguei na mão de aluno para escrever, ensinar aluno a escrever, né? Quantas vezes você já fez isso, né? Então há necessidades que você vai ter que pegar na mão do aluno. Você vai ter que carregar ele ali. Porque você sabe, se você tem consciência, se você tem um olhar clínico, né, um olhar sensível, você vai saber que aquele aluno ele tem um futuro, ele tem algo assim grandioso, transformador, mas que precisa de instrução, precisa de orientação, precisa de condução, porque falta ali pela família, falta ali pelo pai, pela mãe, né, pela família, há essa pendência na família, e você está ali. Então faça ali a sua mediação, seja um moderador, seja um tutor daquele aluno. Tenha um olhar mais sensível, um coração mais aberto, mais compreensível, mais empatia. Você vai ajudar uma pessoa a se transformar e a transformar o mundo em que ela vive. E isso é algo assim incrível, né? Eu já vi alunos que me encontram por aí às vezes e me abraçam, e me apertam a mão, e me agradecem, e conversam comigo e contam as suas histórias de vida. A última vez eu tive um encontro com um aluno na parada de ônibus. Ele estava diferente, de cabelo, né, comprido e tal, e ele olhou assim para mim e disse: "Meu querido professor, que bom lhe ver."
Olha como eu estou feliz em olhar o senhor. E eu fiquei assim encantado com né, a recepção, o carinho, o carisma, né, o respeito, mas é porque alguém tocou-lhe a vida, alguém lhe instruiu na vida. E hoje ele faz cursos, trabalha, é desenvolvido, está correndo atrás, porque ele não lhe faltou instrução. Tem estrutura familiar, tem família, mas né, a gente dá ali um gás naquele aluno para ele voar, né? Eu costumo dizer que existem pessoas que são igual à gravidade. Só precisam de um empurrão para elas avançarem na vida, para elas conquistarem e seguir em frente. E o nosso papel, como professor moderador, instrutor, facilitador, mediador. Como é importante, né? Como é importante. Então, isso significa que o professor não irá só aplicar conteúdos e aplicar uma prova final, mas também agir como um orientador para que o aluno tenha independência e autonomia. Você não vai apenas só passar conteúdo, jogar conteúdo no quadro e depois avaliar e saber um diagnóstico daquele aluno se ele aprendeu ou não. Não. Por favor, vamos repensar aqui. Quando a gente fala de usar tecnologias na sala de aula, na vida daquela criança, na vida daquele aluno, eu não estou falando apenas de você, vou usar tecnologia. Eu pego um projetor, boto lá um projetor ali, e aí o conteúdo que eu ia escrever no quadro, eu projeto aqui na minha tela, no meu computador. Perfeito. Não, nós não estamos falando sobre isso. Não é isso. É usar, é implementar, é personalizar, é repensar, é ressignificar a forma de como a gente está ensinando, aproveitando essas tecnologias, essas ferramentas para mediar o conhecimento, para linkar os conhecimentos, para facilitar os conhecimentos, né? Avaliar o aluno, sim, é importante. Os processos de avaliação, eles devem ser contínuos, né? Deve ter uma constância durante todo o ano letivo, e não apenas uma coisa final para dar um diagnóstico final para aquele aluno se ele reprova ou não. Preciso ser um moderador durante todo o ano letivo na vida daquele aluno. Avaliar e repensar e facilitar o processo de ensino-aprendizagem dele. Consegue compreender a importância disso? Então, a educação está sendo transformada aos poucos. Portanto, as tendências no ensino da educação infantil e do ensino fundamental para esse ano e os seguintes, né, vão perdurar por bastante tempo. E se você não se atualizar, não se aperfeiçoar, não se formar adequadamente, não estudar e não ser um professor autêntico, né, que participa, que se envolve, que evolui, você vai ficar para trás. Sinto muito lhe dizer, mas é a realidade. Você está ali acomodado naquele teu tradicionalismo. Não, gente, é óbvio que não existe, eu sempre falo isso, não existe tecnologia no mundo que substitua o papel do professor na sala de aula. Não existe. Como é bom as relações do professor, aluno, aluno-professor, a comunicação, né, o afeto, o carisma, o respeito, como é importante isso. A tecnologia não vai poder fazer isso. Mas ela vai facilitar a comunicação. Aqui, ó, eu estou passando para você, através dessa tela, desse dispositivo, um conhecimento. Estou facilitando, estou mediando o conhecimento para você, né? Compartilhando para você compartilhar também, né? Então, essas relações não podem ser substituídas e jamais poderão ser substituídas pela tecnologia, né? Então, a questão das ferramentas, o livro didático não pode ser substituído. O livro didático é importante na sala de aula, a leitura, a troca de experiência, o compartilhamento ali do conteúdo, a lousa, o pincel, o papel, o caderno, o lápis, a caneta não podem ser substituídos. Eles fazem parte desse processo de educação, mas você, como mediador, você como responsável pela transmissão de conhecimento é que precisa evoluir e utilizar
da diversificação que existe de transmitir esse conhecimento. Será que eu consegui ser claro e objetivo com essas informações que eu acabei de passar para você? Eu espero que sim. Então, eu espero que eu possa ter compartilhado aí com vocês esse conhecimento e vamos repensar as nossas práticas, a nossa forma, a nossa metodologia de como nós estamos ensinando, de como nós estamos transmitindo conhecimento para os nossos alunos. Vamos ver de que forma a gente pode melhorar, né? Você precisa refletir sobre isso. Utilize as ferramentas, né? Eu tenho várias ferramentas para poder compartilhar o conhecimento. Cadernos, apostilas, instrumentos digitais, livros, né? A gente está falando sobre a evolução que a educação está vivendo no período que a gente está agora. E eu estou lendo esse livro, né? Sobre práticas pedagógicas para o século XXI, a sócio-interação digital e o humanismo ético. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é o que eu leio, é o que eu estou lendo, é o que eu estou compartilhando. E é importante. Você precisa se aperfeiçoar. Você precisa se formar, ter a capacidade de mudar, de transformar o seu ambiente escolar. E é isso aí, galera. Forte abraço e até a próxima.